15 de julho, 1099. As muralhas de Jerusalém tremem sob o impacto de torres de cerco. Flechas escurecem o céu. Gritos de guerra ecoam em dezenas de línguas. Do lado de fora, 100.000 homens. Cavaleiros franceses, soldados alemães, camponeses italianos, unidos por uma única causa: conquistar a Cidade Santa. Eles marcharam por 3 anos, através de desertos, montanhas, campos de batalha. Milhares morreram de fome, sede e doença. Mas agora, finalmente, Jerusalém está ao alcance. Esta é a história da Primeira Cruzada. A Guerra Santa que mudou o mundo, que criou um conflito que dura até hoje. E tudo começou com um discurso, de um papa, em uma cidade francesa, 4 anos antes, 27 de novembro, 1095, Clermont, França, o Papa Urbano. Segundo sobe em um palanque diante de milhares de pessoas, nobres, cavaleiros, camponeses, todos reunidos para um concílio da igreja. O que ele diz naquele dia mudará a história. Urbano fala sobre o Oriente, sobre Jerusalém, a Cidade Santa, sob domínio muçulmano há 400 anos, sobre peregrinos cristãos sendo atacados, sobre lugares sagrados sendo profanados. Mas há mais. O Império Bizantino, o último bastião cristão no Oriente, está sendo esmagado pelos turcos seljúcidas. O imperador bizantino pediu ajuda ao Papa. Urbano vê uma oportunidade, não apenas para ajudar Bizâncio, mas para reconquistar Jerusalém, para unir a cristandade dividida e para afirmar o poder da Igreja. Ele convoca uma cruzada, uma guerra santa, uma peregrinação armada. Deus vult, grita alguém na multidão. Deus quer, o grito se espalha. Deus vult, Deus vult. Milhares de pessoas se comprometem ali mesmo, costurando cruzes vermelhas em suas roupas, jurando marchar para Jerusalém. Urbano esperava alguns milhares de cavaleiros, mas o que aconteceu superou todas as expectativas. Antes mesmo dos exércitos oficiais partirem, uma multidão se pôs em marcha. Liderados por um monge carismático chamado Pedro, o eremita, dezenas de milhares de camponeses, pobres e despossuídos, saíram da França em abril de 1096. Eles não tinham armadura, não tinham treinamento, mal tinham comida, mas tinham fé. Essa cruzada dos mendigos foi um desastre. Pelo caminho, atacaram comunidades judaicas na Alemanha, saquearam vilas na Hungria. Quando chegaram a Constantinopla, o imperador bizantino ficou horrorizado. Essa não era a ajuda militar que ele pedira. Era uma horda faminta e desorganizada. Ele os enviou rapidamente para a Ásia Menor, onde foram massacrados pelos turcos em poucas semanas. Dos 20.000 que cruzaram para a Ásia, apenas 3.000 sobreviveram. Mas a cruzada real ainda estava por vir. Em agosto de 1096, os verdadeiros exércitos cruzados partiram. 4 grandes contingentes, liderados por alguns dos nobres mais poderosos da Europa. Godofredo de Bulhão, duque da Baixa Lorena, um cavaleiro piedoso que vendeu tudo para financiar a cruzada. Boemundo de Taranto, um guerreiro normando ambicioso que via a cruzada como oportunidade de conquistar terras. Raimundo de Toulouse, o mais rico e mais velho dos líderes. Com 60 anos, ele jurou nunca mais voltar para casa. E Roberto da Normandia, filho do rei da Inglaterra. Juntos, comandavam cerca de 60.000 soldados. 30.000 eram combatentes treinados. O resto, peregrinos, servos e não combatentes. Cada exército seguiu uma rota diferente através da Europa, mas todos convergiam para o mesmo ponto: Constantinopla. A jornada seria brutal, mas o pior ainda estava por vir. Outubro de 1097. Os cruzados chegam a Antioquia, na Síria. A cidade era massiva. Muralhas de 15 metros de altura, 400 torres, guarnição de milhares de soldados turcos. Os cruzados a cercaram.
mas rapidamente perceberam que não tinham homens suficientes para bloquear completamente a cidade. O cerco se arrastou. Meses passaram. O inverno chegou. Os cruzados começaram a morrer, não de batalha, de fome, de doença, de frio. Eles comiam cavalos, depois ratos, depois couro fervido. Alguns comiam cadáveres, milhares desertaram, voltaram para casa, ou morreram pelo caminho. Mas em junho de 1098, um milagre. Um guarda turco traiu a cidade. Abriu um portão à noite. Os cruzados invadiram, massacraram a guarnição, tomaram Antioquia. Mas 3 dias depois, um enorme exército muçulmano cercou a cidade. Agora os cruzados estavam presos dentro das muralhas que haviam conquistado, sem comida, sem água, sem esperança. Foi quando encontraram a lança sagrada. Um monge chamado Pedro Bartolomeu teve uma visão. Ele disse que Santo André lhe apareceu e revelou que a lança sagrada, a lança que perfurou Jesus na cruz, estava enterrada na Catedral de Antioquia. Eles escavaram e encontraram uma lança. Era real? Provavelmente não. Mas os cruzados acreditaram, e isso mudou tudo. Renovados pela fé, os cruzados saíram da cidade para enfrentar o exército muçulmano. Eram 15.000 contra 40.000. Mas os turcos não esperavam um ataque. Eles pensaram que os cruzados estavam morrendo de fome. Os cruzados atacaram com fúria desesperada, liderados por cavaleiros carregando a lança sagrada, e contra todas as probabilidades, venceram. O exército muçulmano entrou em pânico e fugiu. Antioquia estava salva. O caminho para Jerusalém estava aberto. Janeiro de 1099. Os cruzados finalmente deixam Antioquia. Eles marcham pela costa, conquistando cidades, deixando guarnições, estabelecendo os primeiros estados cruzados, mas muitos estão cansos. Boemundo fica em Antioquia, que agora é seu principado. Outros nobres também ficam para trás, satisfeitos com as terras conquistadas. Apenas 15.000 cruzados continuam para Jerusalém, liderados por Godofredo de Bulhão e Raimundo de Toulouse. Eles atravessam o deserto da Judéia sob calor escaldante, sem água suficiente. Muitos morrem de sede. Mas em junho de 1099, finalmente vêm Jerusalém. Muitos choram, caem de joelhos. Depois de 3 anos, milhares de quilômetros e dezenas de milhares de mortos, a cidade santa está diante deles, mas ainda não é deles. Ainda precisam conquistá-la. 7 de junho de 1099, o cerco de Jerusalém começa. A cidade está bem defendida, muralhas sólidas, guarnição egípcia de 1.000 soldados, provisões para meses. Os cruzados são apenas 15.000. E metade são não combatentes. Pior, não há água. Não há madeira para construir máquinas de cerco. O verão está começando com temperaturas de 40 graus, mas os cruzados não vieram até aqui para desistir. Eles encontram madeira a quilômetros de distância e a carregam de volta. Constroem 2 enormes torres de cerco, estruturas de madeira de 3 andares, com rodas que podem ser empurradas até as muralhas. Levam um mês de cerco.